Então, pessoal, hoje nós vamos começar a falar das estruturas das plantas, começando pelo caule, que corresponde à porção aérea da planta, sendo o eixo onde se desenvolvem os ramos, as folhas, as flores e os frutos. As duas principais funções do caule são suporte e condução. Condução de quê? Condução da seiva. Lembra que eu falei que sai a seiva bruta do chão, né, e se torna seiva elaborada. Ao sustentar as folhas, o caule as coloca em posição favorável à absorção de luz para a realização da fotossíntese. Simultaneamente, o caule transporta tanto as substâncias produzidas pelas folhas para as raízes, quanto as substâncias absorvidas pelas raízes para as folhas. Quando o caule é jovem, ele pode apresentar uma coloração verde. Isso ocorre devido à presença da clorofila, que eu já falei para vocês, né? A clorofila é uma substância que é produzida nos cloroplastos, que só as células vegetais possuem. E é um pigmento, né, que está envolvido aí na fotossíntese e é abundante nas folhas também. Em algumas espécies, o caule permanece verde durante toda a vida da planta. Em outras espécies, como vocês já devem ter percebido, ele se torna castanho e lenhoso conforme a planta se desenvolve. Isso vai depender muito do tipo de planta que é, né? Então vamos falar sobre as estruturas do caule. As principais estruturas são as gemas, zona de alongamento, nós e entrenós. As gemas são responsáveis por originar novos ramos, folhas e flores. Estão localizadas no ápice ou nas laterais dos ramos. A zona de alongamento é a região que ocorre o alongamento dos entrenós. Os nós são os locais onde estão inseridas uma ou mais folhas. Já o entrenó ou internó é a região entre dois nós sucessivos, a qual não forma gemas. E para além das cores, existem inúmeros tipos de caule que estão adaptados à ampla variedade de ambientes e vegetações que as plantas habitam. Os caules também podem ser classificados em aquáticos, subterrâneos e aéreos. Os aquáticos podem estar completamente ou parcialmente submersos na água. Alguns podem apresentar um tecido especializado no armazenamento de ar, chamado aerênquima, auxiliando na flutuação da planta, tendo como exemplo o caule da cabomba, que é uma planta ornamental utilizada em aquário. O desenvolvimento dos caules subterrâneos ocorre dentro dos solos. Esse tipo de caule é subdividido em diversos tipos, sendo alguns destacados a seguir. Os bulbos são estruturas complexas formadas por caule e folhas modificadas em formas de escamas. Sua forma, em geral, é arredondada e esse tipo de caule é típico da cebola e do lírio. Os tubérculos são caules engrossados com abundante reserva de nutrientes, sendo encontrados na batata inglesa. E temos os rizomas, que são caules que crescem horizontalmente em relação à superfície do solo. Alguns podem acumular substâncias de reserva, tendo como exemplo o caule da bananeira. Temos os caules aéreos, que são os mais abundantes e diversos entre as plantas. O tronco é o tipo mais comum de caule entre as plantas lenhosas. Ele é reto e ramificado na parte de cima, onde forma a copa, ocorrendo, por exemplo, no ipê amarelo. Já o estirpe não possui ramificações.
É geralmente cilíndrico e esquio, com as folhas localizadas na parte superior, sendo o caule típico de palmeiras e coqueiros. O colmo é um caule cilíndrico com nós e entrenós bem definidos. Pode ser oco, como no bambu, ou ser preenchido, como é o que ocorre na cana-de-açúcar. A haste ocorre em plantas herbáceas, como o feijão, sendo um caule ereto, verde e fino. E o claródio é um caule achatado típico dos cactos. São verdes e podem armazenar água. E chegou a hora de falarmos sobre as raízes. Não essas raízes. Bom, eu já falei um pouquinho de raízes na aula sobre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. A questão do sistema radicular pivotante ou axial, que é característico das plantas eudicotiledôneas. E também falei das monocotiledôneas, que as raízes são mais finas, com espessura uniforme e se originam de uma mesma região do caule, tá? Então, o que eu vou falar sobre raízes agora? Eu vou falar um pouco sobre a função delas, né? Eu acho que falar que elas estão associadas à fixação das plantas no substrato é a mesma coisa que solo, e absorção de água e sais minerais, com o perdão do trocadilho, chover no molhado. Vocês estão careca de saber disso. Porém, outras funções estão atribuídas às raízes, como a condução e o armazenamento. É possível distinguir 4 regiões e estruturas básicas nas raízes: a coifa, a região de alongamento, a região pilífera e a região de ramificação. A coifa cobre o ápice radicular e é formada por um conjunto de células em forma de capuz, que auxilia a raiz a penetrar no solo e protege os tecidos meristemáticos presentes na sua extremidade. A região de alongamento, apesar de geralmente apresentar poucos milímetros de comprimento, é a maior responsável pelo crescimento em comprimento da raiz, além de ser caracterizada pela ausência de ramificações laterais. A região pilífera é onde são encontrados os pelos radiculares, estruturas responsáveis por aumentar a superfície de absorção das raízes. Entende? Se ali tem pelos, é uma área maior que está em contato com os nutrientes, com a água, com tudo que está ali na terra. Então esses pelos são uma extensão de área, basicamente. Em função de seu habitat e da sua localização, as raízes podem ser classificadas em aquáticas, subterrâneas e aéreas. Acho que é até meio desnecessário dizer que as plantas que flutuam na água, como é o caso, da Vitória Regia, são plantas de raízes aquáticas. Essas raízes são finas e podem exibir uma coifa bem desenvolvida. Algumas espécies ainda podem apresentar raízes curtas e grossas que auxiliam na flutuação. As raízes aéreas são aquelas que crescem em contato com a atmosfera. Elas não são plantas voadoras, ok? Existem diversos sistemas radiculares aéreos, o que reflete as diferentes adaptações das plantas ao seu ambiente. As raízes tabulares são estreitas e altas, semelhantes a pranchas ou tábuas, ocorrendo com frequência em espécies arbóreas, como essas aí que a gente vê aqui em Belém, né? E tem como função auxiliar na respiração das plantas. Já raízes grampiformes estão presentes em trepadeiras, sendo aquelas raízes adventícias que fixam essas plantas em muros, paredes ou até mesmo em outras plantas. Então vocês percebem, eu não vou falar de todos os tipos de raízes, são muitos tipos de raízes, mas percebam que essa variedade
ela está relacionada à necessidade que o ser vivo tem de acordo com o ambiente que ele se encontra. Tá legal? Nós vamos... Onde é que está a câmera? Ah, tá aqui. Vamos para a leitura dos comentários. Eu percebi que surgiram uns comentários novos aqui no 7º ano. Eu fico muito feliz. Um aqui é do Rodriguinho Gomes. Parabéns, tio. Obrigado, Rodriguinho. Estou muito feliz com o seu comentário. O outro é do aluno Atanagildo Coimbra. Conheço esse cara, hein? Tio, as suas aulas são muito legais. Dá para o senhor explicar muito bem, dá para entender. Todo mundo ri. Não sei por que eu sou tão sério. As edições bacanas. Saudade do seu quadro da morte. KKKKKKKK. Observação, eu sou a Vitória Renê. Oi Vivi. Mas estou na conta do meu avô. Saudades, tio. Saudade de você também, Vitória. Fico muito feliz de receber uma mensagem sua. Carlos Vitor Lima. E aí, Carlitos? Amo as aulas, tio. São bem editadas e bem engraçadas também. Aprendo muito. Quero ver o senhor tocar, hein? Vamos tocar então, vamos fazer uma música aqui daqui a pouco, a gente vai fazer uma roda, eu vou montar uma fogueira aqui no meu quarto. E no 7º ano não teve comentários, não, no 8º na verdade, né? Eu não estou encontrando o vídeo do 6º ano da aula passada, eu não sei o que foi que aconteceu, tá? Mas, enfim, não sei o que aconteceu, eu vou procurar saber, porque eu gravei um vídeo para o 6º ano também, 6º ano. Me desculpem aí, não sei porque que ele não está no YouTube, mas eu vou reenviar, vou encher o saco deles, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ponha seus comentários aí embaixo, ou se vocês quiserem, vocês podem me mandar aqui por e-mail. Eu estou usando pela primeira vez o meu ring light aí, ó, que dá esse efeito aí nos olhos, né? Bom, supostamente, eu tô achando meio incômodo, mas eu acho que eu vou me acostumar com o tempo, né? Ele chegou hoje pelo correio, ele é bem pequenininho. E é isso aí, galera. Até a aula que vem. Quero mandar um beijo pra Luciana, que pediu para ver minha aula. Não sei porquê, não sei que curiosidade mórbida é essa das pessoas verem minha aula. Tem alguns amigos que querem ver também, a Jéssica, o Cláudio, o Caio e quem mais? A professora Dani, que está dando um super apoio, e também para as filhas dela, minhas alunas Isabel e Isadora. Beijão para vocês. Até mais, galera!